Shalom a todos, boa noite, que o Eterno está abençoando a vida de cada um de vocês nesta noite maravilhosa. Estamos aqui para mais um Shiur, que significa estudo. Vamos estar analisando aqui a parte 03, a terceira parte deste ensinamento. É um estudo, um Shiur maravilhoso, onde nós vamos estar analisando as escrituras e vamos estar desenvolvendo o seguinte tema: as características das comunidades messiânicas do primeiro século. Um estudo elaborado e desenvolvido pelo estudioso David Tenchov. Isso é muito importante. David Tov. Nós vamos estar analisando algumas verdades a respeito de como vivia, quem eram, aonde atuavam, o que pregavam, qual era a forma de vida, o estilo de vida das comunidades messiânicas do primeiro século. Nos estudos anteriores, nós falamos sobre quem realmente foi Yeshua. Nós falamos que ele foi um israelita, um judeu, que nasceu dentro da cultura judaica, falante das línguas hebraica e também o aramaico. Falamos sobre todas as tradições e costumes judeu que ele viveu. Falamos da forma como ele ensinou, o que ele ensinou. Deixei claro, foi muito bem explicado sobre o fato de que Yeshua, de maneira absolutamente nenhuma, ele criou nenhuma religião. Falamos que ele, de maneira nenhuma, ele viveu contra os ensinamentos de Deus, quebrando, anulando, desfazendo daquilo que o Pai fez, que os ensinamentos da Torá que ele deixou, mais conhecido como a Lei de Moisés. Então, nós deixamos claro que o fundamento das comunidades messiânicas, porque foram comunidades que se desenvolveram em cima da fé de que aquele personagem era o Messias. Por isso, então, comunidades messiânicas, que acreditavam que Yeshua era o Messias. Então, quem eram essas comunidades? Pessoas que vieram a crer nele, que vieram a ouvir a explanação, a exposição, o ensinamento, o clamor, a pregação dos discípulos e apóstolos de Yeshua. Então, nós deixamos claro aqui, de maneira nenhuma, Yeshua, o Messias, ele desonrou o Pai. E os ensinamentos deixados pelo Pai dentro da Torá, entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Ele viveu plenamente de acordo com os ensinamentos da Torá. Qual era a fonte que ele tinha em mão para ensinar? O que ele ensinava? Ele extraía os seus ensinamentos de onde? Da sua própria cabeça? Não. Ele ensinava tudo aquilo que estava no Tanar. Tanar é tudo aquilo que você tem na sua mão hoje, conhecido como Antigo Testamento, que engloba os 5 primeiros livros chamados de Torá, os escritos, os Ketuvim, e os profetas. Então, a este conjunto de livros, profetas, Torá e os demais escritos, é denominado pela cultura judaica de Tanakh. E isso, para nós, aqui no Ocidente, para o cristão, para a teologia cristã, isso é chamado de o Antigo Testamento. Então, Yeshua tinha isso em mãos. Em vários textos da Brit Hadashah, ou daquilo que chamamos o Novo Testamento,
principalmente dentro dos evangelhos, que falam diretamente da obra vida de Yeshua. Queridos, nós encontramos Yeshua citando, fazendo uma citação sobre textos do Tanar, muitos da Torá, outros dos demais escritos que compõem o Tanar, o Antigo Testamento. Salmos, Isaías, Ageu, enfim, outros textos da Bíblia. Então, Yeshua não ensinou nada diferente, ele não criou uma religião diferente. Nós sabemos, falamos, ensinamos que a configuração cristã, ela tem origem em Inácio de Antioquia. Nós falamos aqui que houve uma rebelião, que Inácio de Antioquia, ele rompeu, foi o primeiro personagem a romper com a fé judaica, que era a fé original, a fé de Yeshua e a fé dos discípulos. Todos os 12 apóstolos, os Shelchim, todos os 12 Talmidim, discípulos, alunos, aprendizes, que Yeshua escolheu e que conviveu com ele, aprendeu com ele durante 3 anos e meio, eram todos eles, sem exceção, judeus, que viviam de forma judaica. Todos eles circuncidados, todos eles guardavam a Torá, todos eles iam às sinagogas, enfim. Então, foi deixado de maneira clara aqui esta explicação. Então, a partir de agora, nós vamos começar a detalhar sobre como vivia estes homens e mulheres que criam em Yeshua depois da sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Morte, ressurreição e ascensão aos céus. A ascensão esta que aconteceu, que ocorreu diante dos olhos de mais de 500 pessoas. Então, existiu naquela época 500 pessoas, mais 500 pessoas que foram testemunhas oculares da ascensão de Yeshua ao lado de 2 anjos, de 2 melachim, ao céu. Antes de prosseguir, eu interrompo essa transmissão, esta explanação para uma tefilá, uma oração com você. Eterno, com tua graça, com tua bênção, com as maravilhas que só o Senhor dá, eu faço essa tefilá introdutória, essa oração introdutória. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua HaMashiach. Eu quero te louvar, te exaltar, te adorar, te glorificar nesta noite. E venho pedir graça, entendimento, condições para expor, ensinar a sua palavra aos teus filhos, às tuas filhas, ao teu povo que necessita da tua palavra. Muito obrigado, Eterno, por tudo. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, que nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. Dá-me capacidade de ensinar e dai àquele que vai ouvir capacidade de aprender. Tudo seja para a tua glória, Eterno. Tu és um Deus único. Tu és Echad, um. E nós te adoramos no nome de Yeshua. Amém. Primeiro ponto que eu quero destacar sobre a primeira característica das comunidades messiânicas era o seguinte: eles esperavam a restauração do reino físico do Eterno, do reino físico de Deus. Isso podemos encontrar dentro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículos 6 e 7. Como eles viviam, o que eles esperavam? Em primeiro lugar, eles esperavam a restauração do reino físico, né? Do reino de Deus aqui neste mundo. Em Atos 1, 6 e 7 diz assim: enquanto estavam reunidos, eles lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar a autonomia de Israel? Ele respondeu: vocês não precisam saber a data e os tempos que o Pai mantém sobre sua autoridade. Então,
aqueles discípulos, aqueles seguidores de Yeshua, viviam à espera, à expectativa da restauração do reino físico de Deus na terra. Eles acreditavam que o reino de Deus seria restaurado e que ele seria aqui na terra. Nós vemos os próprios discípulos perguntando qual seria esta data, e quando isso ocorreria. Então, Yeshua responde a eles e diz para eles de uma forma assim, muito clara, né? É que não compete a vocês saber quando isso vai acontecer, né? Sobre as datas ou os tempos. O Pai mantém sobre sua autoridade. Então, meu querido, o verdadeiro discípulo de Yeshua precisa saber que o reino de Deus, ele vai ocorrer sim, e ele vai ser aqui na terra. Que ele será aqui na terra. Que ele se dará aqui na terra. Então, é muito importante que você aprenda isso. Os mansos herdarão a terra, diz as Sagradas Escrituras. Então, meus queridos, eles viviam à espera da restauração do reino de Deus aqui na terra. A segunda característica que eu quero comentar está em Atos 1:8. Estava preparada para ser perseguida. Então, aquela comunidade estava preparada para ser perseguida. Olha o que diz o versículo de número 8 aqui de Atos 1. Diz assim: Mas receberão poder quando o Ruach Kodesh, o Espírito Santo, descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá, de Shermon, ou Samaria, e na verdade até aos confins da terra. Então, uma outra característica da comunidade messiânica, ela estava revestida, ela estava preparada, ela estava capacitada, habilitada, condicionada para enfrentar as perseguições que vieram e que atuaram de uma maneira terrível contra o povo do Eterno naquelas épocas. Então, meus queridos, Atos 1:8 mostra que aquela comunidade estava preparada para a perseguição. Que o Eterno prepare a comunidade dele, o povo dele, os escolhidos dele, nos tempos atuais, para poder também enfrentar as perseguições que ocorrem e que ainda haverão de ocorrer, à semelhança dos nossos primitivos pais na fé, né? Que eram discípulos, judeus messiânicos, judeus crentes em Yeshua, e todo aquele que ia se chegando à fé também se transformava, se tornava um com o povo de Israel mediante a guarda dos mandamentos, a obediência aos mandamentos, a fé no testemunho de Yeshua. Então, querido, o Espírito de Deus foi enviado para revestir aqueles homens e mulheres que creram. 120 deles estavam reunidos no cenáculo e receberam um poder, uma autoridade, uma capacitação para poder serem testemunharem a respeito da fé em Yeshua. Dizerem que Yeshua era o Messias. Dizerem que o Messias já tinha vindo. Que a fé estava acessível a todo aquele que nele viesse a crer. Que agora
não existia mais uma parede de divisão, que todos tinham acesso a Deus por intermédio da fé, que estava sendo agora configurada para abraçar a todos, para ser expandida, estendida a todos. Então, esta era a segunda característica da comunidade primitiva. Do primeiro século, ela estava preparada para as perseguições, porque o Espírito de Deus, Rua, né, a inspiração do Eterno, né, a santa inspiração do Eterno, estava sobre a vida deles. Terceiro ponto, terceira característica aqui é: seu ponto de partida era Jerusalém. De onde veio a fé? De Atenas? Não. De Nova York? Não. Da Arábia Saudita entre os muçulmanos? Também não. De Meca, né, que é a capital do Islã? Não. De Roma? Não. Da Índia, entre os hindus? Também não. De Siddhartha Gautama, da cidade onde ele vivia na Índia? Também não. De onde veio a fé? A fé veio de Jerusalém, a cidade de Deus, a capital mundial da fé judaica, da fé do povo do Eterno. Então, o ponto de partida da comunidade messiânica era Jerusalém. Atos 1, 4 e 8. Né? Nós já lemos Atos 1, 8, mas olha o que diz. E um desses encontros, ele os instruiu a não deixarem Jerusalém, mas que esperasse pela promessa do Pai, que vocês ouviram de mim. Assim Yeshua falou para eles: não se apartem de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido pela inspiração e o poder do Rua, do Espírito, né? Da inspiração que vem de Deus. O versículo 8 diz assim: mas receberão poder sobre vós quando a Ruach Kodesh descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a região de Judá, Samaria e, na verdade, até aos confins da terra. Então, queridos e amados ouvintes desta explanação dessa mensagem, qual era o ponto de partida da comunidade messiânica, da comunidade que cria em Yeshua como Messias? Jerusalém. Lembra disso. E Jerusalém é a capital de onde? É a capital de Israel. É o coração de Israel. É a sede da fé judaica. Então, esta é uma característica especial. Você que se diz, né, seguidor de um romanismo, saiba que você está seguindo uma fé estranha a Yeshua e aos discípulos, estranha à Bíblia Sagrada, estranha ao povo do Eterno, à nação de Israel, estranha ao povo escolhido. Por quê? Simplesmente porque a fé nasceu em Jerusalém, brotou de Jerusalém, veio de Jerusalém, e Jerusalém é a capital judaica da fé, israelita da fé. Então, as origens da fé são hebraicas, são judaicas, não romanas, não gregas. Atenas não tem nada a ver com Jerusalém, disse um autor certa vez. Ele fez a pergunta: o que tem Atenas a ver com Jerusalém? Nada. Atenas é a capital mundial da filosofia. Roma é a capital mundial da fé romana, da fé romanizada, mesclada com o paganismo. Ela tem a ver com o sincretismo
Agora, Jerusalém é a capital da fé do povo judeu, do povo que guarda a Torá, do povo escolhido, do povo que honra a lei dada a Moisés no Sinai. Jerusalém e o Sinai tem tudo a ver. Jerusalém e Moisés tem tudo a ver. Jerusalém e os profetas tem tudo a ver. Jerusalém e o povo judeu tem tudo a ver. Yeshua era um judeu, seus discípulos eram judeus. E a fé procedeu, veio de Jerusalém. O próprio Yeshua disse isso para a samaritana. Quando, em conversa com a samaritana, ela disse, né, que seria construído ali, em Samaria, o templo. E Yeshua disse para ela, vem hora e é chegada em que o eterno Deus procurará para si os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. E ele disse, a fé vem do povo judeu, a salvação vem do povo judeu. Então, essa é a terceira característica daquela comunidade, da comunidade messiânica do primeiro século. Seu ponto de partida foi Jerusalém. E deve ser de Jerusalém. As origens são de Jerusalém. Então, meus queridos, qualquer ensino estranho, qualquer doutrina estranha ao povo de Israel, à fé israelita, ao que é ensinado em Jerusalém, deve ser desconsiderado. Não deve ser acatado. Sabe por quê? Porque foi deles, foi daquele povo, foi daquela cidade que veio a verdadeira fé, a fé israelita. Quarto, a comunidade primitiva esperava o Mashiach da mesma forma como viram subir aos céus. Atos 1:11 diz assim, os homens disseram, os dois Melahim, aqueles são chamados de anjos, né? De homens, melhor dizendo. Habitantes da Galileia, ou da Galileia, por que vocês estão olhando para o espaço, ou seja, para o céu, para cima? Este Yeshua que foi levado dentre vocês para o céu, voltará do mesmo modo que o viram subir ao céu. Então, os verdadeiros discípulos de Yeshua, lá daquelas épocas primitivas, eles tinham essa esperança. Por que eles tinham? Que ela foi dada por Deus através dos anjos, que se posicionaram ao lado de Yeshua, um ao lado esquerdo, o outro ao lado direito, e que se elevaram com ele aos céus, até sumir. A mensagem daqueles Melahim, daqueles anjos, para os galileus que olhavam assustados ali era esta. Da mesma forma que os olhos de vocês estão vendo ele subir às alturas, vocês também verão ele descer. E o livro de Zacarias, no capítulo 10, do profeta Zacarias, fala que um Mashiach descerá pela segunda vez, porque ele já veio a primeira vez. Então, esta referência, ela está ligada ao seu retorno e não à sua vinda, à sua primeira vinda. Ela ocorrerá onde? No Monte das Oliveiras. Fala que ele descerá, pisará no Monte das Oliveiras, né? Zacarias 10 também, o capítulo 12 fala isso. E que o Monte das Oliveiras se fenderá pelo meio, que ele vai rachar, onde ele pisar ali, o monte ele vai se repartir pelo meio. Então, os Melahim confirmam essa profecia, dizendo que ele pisará, voltará e pisará no mesmo lugar de onde ele subiu. E aonde ele subiu? No Monte das Oliveiras. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando ele ascendeu aos céus ao lado dos dois Melahim, ao lado dos dois anjos. Então, queridos, é muito interessante, importante
eu e você enxergar que eles esperavam o retorno de Yeshua. Segundo a fé judaica, né? O judeu ele espera dois Mashiach, que na verdade é um só, né? O que é dupla é a vinda dele, não é a personalidade. Não são dois personagens, é uma personalidade só que virá duas vezes. Mashiach ben Yosef, Mashiach filho de José, e Mashiach ben David, Mashiach filho de Davi. Então, eles acreditam assim. E a Bíblia confirma dentro da Brit Hadashah, ou seja, dentro daquilo que as pessoas chamam de o Novo Testamento, que ele veio, Mashiach ben Yosef veio, né? Humildemente na condição de filho de José, criado por José e Maria, Miriam, né? Duas pessoas humildes que moraram em Nazaré, que Miriam foi tê-lo em Belém, morou em Nazaré, e ele desenvolveu seu ministério humildemente, entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, confirmando a profecia de Zacarias, e que ele viveu aqui durante 33 anos e meio. Durante esses 33 anos e meio, 3 anos e meio, que ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Os outros 3 anos e meio deram, né, a ele um tempo de vida terreno, como Mashiach ben Yosef, de 33 anos e meio. 3 anos e meio de ministério, 30 de vida antes do seu ministério. Ele morre, então, pendurado em um madeiro, crucificado. Vamos falar assim para você entender a minha linguagem, né? E depois, então, ele ressuscita e é assunto aos céus. E ele retornará. Novamente ele virá, porém, não mais como um humilde filho de Yosef, de José. Ele virá agora como filho de Davi, ou descendente de Davi, aquele que carrega a promessa de reinar para todos sempre, segundo a promessa feita pelo Eterno a Davi, o seu ancestral, o seu pai, o seu antecessor genealógico. Então, meu querido e amado irmão, ele veio e ele retornará. Então, todos os verdadeiros seguidores de Yeshua nos dias de hoje têm que ter isso em mente. Yeshua veio a primeira vez e ele retornará pela segunda vez para cumprir as sagradas escrituras, as profecias do Tanar. É muito interessante eu e você enxergar isso, entender isso, compreender isso. Vamos lá. Quinto ponto, né? Quinta característica. Cumpria com a tradição de leitura da Torá em tempos de festas. Atos 2, 1 e 5. Diz assim, vamos ler. Atos 2, 1 e também o versículo 5. Chegou a festa de Shavuot, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Versículo 5. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Então, queridos, Yeshua vivia de acordo com a Torá. E um dos ensinamentos da Torá, da lei de Moisés, é que todo o judeu precisava participar das festas ordenadas por Deus em Levítico 23. E então, estava Yeshua dentro de Shavuot, a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas, a festa de Pentecostes, junto com seus talmidim. Yeshua cumpria as festas, guardava as festas, praticava as festas, coisa que todo judeu
desde que Deus entregou a Torá para Moisés, sempre fez anualmente. São 9 festas anuais, né? Ele guardou Yom Kippur, ele guardou Pessah, ele guardou Shavuot, ele guardou todas as festas que o povo judeu tinha e não instituiu as festas que a grande maioria das pessoas dentro da igreja hoje pratica, que são festas de origem pagã. Sinto muito em dizer, mas o Natal guardado pelo cristianismo hoje, Yeshua não sabe que existe isso. Ele não instituiu isso. Seus discípulos não instituíram isso. Natal é o nascimento do Deus Mitra, dentro do mitraísmo, criado por Flávio Constantino Valérius, que é o oficializador, o oficializante, né, do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, meus queridos, dentro da fé pagã antiga da Mesopotâmia, da antiga Síria, dos babilônicos, existia a adoração a vários deuses dentro de uma configuração trinitária. E, meu amado, querido irmão, você que é ouvinte, existia também a crença em um Deus Sol, chamado Deus Mitra. Qual era o dia especial de adoração a este Deus? 25 de dezembro. Todos os povos antigos sabiam disso. Então, quando Flávio Constantino Valérius instituiu o cristianismo como a fé religião oficial, a religião oficial do Império Romano, ele mesclou dentro da configuração cristã uma data que já era conhecida de todos os povos. Ele deu ao 25 de dezembro uma nova roupagem, vestindo o Filho de Deus, né? Vestindo o Filho de Deus de um aniversariante neste dia, que na verdade era uma roupa antiga do mitraísmo, do Deus Mitra, que passou agora a ser vinculado, né? Que passou agora a ser apontado como sendo o nascimento do Filho de Adonai, do Filho de Deus, do Filho do Eterno, de Yeshua. Então, meus queridos, saiba disso. Yeshua não guardou o Natal. A outra festa que tem dentro do cristianismo, muito forte, que ele não guardou, ele não ensinou, que é o Réveillon, né? Muito praticado. Todas as igrejas fazem culto no Réveillon. Isso aí é um culto a Deus Janos, Deus romano, Deus do submundo antigo, que olhava, tinha duas faces, uma para frente e outra para trás. Por isso que tem aquela música, Adeus, Ano Velho, Feliz Ano Novo, Janos, Janeiro, tem tudo a ver com Janos. Janos é uma evolução, janeiro é uma evolução do nome Janos. Cada um dos nomes dos meses do nosso calendário gregoriano recebe o nome de um deus pagão dentro da configuração romana. Janeiro vem de Janos, o deus do tempo, do submundo, que tinha uma face barbuda de um homem mais velho, olhando para o passado, simbolizando o tempo passado. Na sua nuca, ele não tinha a nuca, ele tinha outro rosto que olhava para frente, ou seja, olhava para o futuro. Sem barba, uma pessoa que apresentava ser mais nova. Então, ano velho e ano novo, Janos, Deus do submundo. Yeshua não guardou isso, ele não sabe que isso existe. Eles nunca viram isso. Seus discípulos nunca guardaram isso.
O que eles guardavam? As festas que tem na Torá. Mas só que as festas que tem na Torá, a maioria das pessoas de hoje não conhece. Por quê? Porque é pregado que Jesus quebrou o Antigo Testamento, não é? Pois é. Então, meus queridos e amados irmãos, o último ponto que eu vou estar pregando aqui, falando, os líderes eram escolhidos pela Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus, através de tradições judaicas, pré-estabelecida pelos emissários. Vamos ler Atos 1, 14 ao 26, que diz assim. Atos 1, a partir do versículo 14 ao 26, diz assim. Todos eles se dedicavam com a mesma disposição à oração, com algumas mulheres, incluindo Miriam, a mãe de Yeshua, e com os irmãos dele. Neste período, quando o grupo de crentes era composto de 120 pessoas, Kefa, Pedro, pôs-se em pé e dirigiu-se à palavra. Irmãos, Ruach HaKodesh falou de antemão, por intermédio de Davi, a respeito de Judá. E essas palavras do Tanakh, do Antigo Testamento, tinham de ser cumpridas. Ele serviu de guia para os que prenderam Yeshua. Ele era um de nós e lhes fora consignada uma parte da nossa obra. Com dinheiro que Judas Yehudá recebeu por seus atos ímpios, ele comprou um campo. Ali ele caiu de cabeça e morreu. Seu corpo partiu-se ao meio e suas entranhas se derramaram. E tornou conhecido de todos, de modo que este campo passou a ser chamado Kahal Dma, Hakal Dma, que quer dizer na língua hebraica, campo de sangue, porque disse Kefa, está escrito no livro do Salmo, que sua propriedade fique vazia e que ninguém habite nela. E ainda, que outro ocupe o seu lugar de supervisão. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que tem estado conosco durante todo o tempo em que o Senhor Yeshua viveu entre nós. Deste tempo em que Yohanan emergia o povo até o dia em que Yeshua foi levado dentre vós nas alturas. Um deles deve tornar-se conosco testemunha da sua ressurreição. Então, estavam inclinados dois nomes, Yosef Bar Sabá, cognominado Justo, e Matitiahu. A seguir, eles oraram. Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois escolhestes, para assumir esta obra e ofício de emissário que Yehudá, Judas, abandonou. Então, para o lugar ao qual pertencia, então lançando sortes para decidir entre os dois, e a sorte caiu em Matitiahu. Então, ele foi acrescentado aos 12 emissários. Então, meus queridos, como que as pessoas eram escolhidas naquela época, lá naquela comunidade? Era mediante um curso de teologia que eles faziam para ingressar no ministério, no corpo messiânico, como um líder? Não. Hoje é assim, né? Uma pessoa quer ser pastor, quer ser pregador, quer ser professor, quer ser teólogo, ela faz um curso e ingressa no ministério. Não era assim. Como que era naquela época? Era-se feita as orações, né? Pelos líderes, pela comunidade, inclusive até Maria, né? Miriam, a mãe de Yeshua, juntamente com os irmãos dele. Se você não sabe, Yaakov, né? Aquele que nós conhecemos como Tiago, era irmão biológico de Yeshua. E Yohanan, João, que escreveu aquilo que conhecemos como Evangelho, também era irmão de Yeshua. E ele teve outros irmãos e irmãs biológicos. Se você não sabe, não sabia disso, saiba desde já. Então, era feito orações. E o Espírito de Deus se manifestava. Dentro da tradição judaica, tinha
um costume de se lançar sorte por meio, né, de uma forma de apontamento dada por Deus através do Urim, Tumim, que era duas pedras que tinha nas vestes sacerdotais, e também entre eles existia este costume. Então a sorte caiu em Matitiarro, que era Matatias, ou Matias, que foi quem compôs o lugar de Judas, né, que tinha se suicidado, tirado a sua própria vida. Então, meu querido e amado irmão, você que está assistindo, não existia o curso de teologia para entrar lá, não existia a política eclesiástica que existe dentro da igreja hoje para se ingressar no pastorado, não existia essa forma de se ingressar em ministério, como existe nos dias de hoje, onde existe muitas das vezes o nepotismo, onde o pai, né, o pastor, o presidente, ele faz com que o seu filho assuma o seu lugar, os chegados através da panelinha. Eu já fui pastor evangélico, eu sei o que eu estou falando. Durante 21 anos eu vivi dentro dessa configuração, eu vi isso com os meus olhos. Eu vi pessoas que tinham dom e era excluída, e pessoas que não tinham dom era posta na frente. Eu vi pastores chamados pastores presidentes, que recebia elogios, que recebia ali bajulações, colocar pessoas que não tinham dom, que não tinham chamado para ser líderes dentro da igreja. Isso está errado, não é assim. Não é dessa forma que a comunidade primitiva, lá naquelas épocas, escolhiam pessoas para serem líderes. Então, meus queridos, não era o curso de teologia que transformava um indivíduo em pastor, em líder. Para falar a verdade para você, nem sequer este título existia dentro daquela comunidade. Então, meus queridos e amados irmãos, é muito importante, é muito interessante nós entendermos isso. Né? Então, através das tradições, os líderes eram escolhidos pelo Espírito de Deus, pelo Ruach HaKodesh, para compor os lugares necessários dentro da comunidade eclesiástica. Não tinha política eclesiástica dentro da Kahal, dentro da comunidade messiânica. Não existia estes termos, eclesiástica, liturgia, igreja, não existia esses termos. Isso foi criado posteriormente. Então fica aqui este ensinamento dos dias de hoje. Nós paramos aqui no ponto de número 6. Nós temos muita coisa para analisar daqui para frente. Que o Eterno te abençoe, te dê graça, capacidade para entender quem realmente eram os primeiros emissários, quem era, como vivia, quem era Yeshua, como vivia a comunidade da fé lá do primeiro século. Amém? Eu vou encerrar com uma oração em seu favor. Eterno, nesta noite eu encerro este trabalho te louvando, exaltando, adorando, glorificando e bendizendo. E venho pedir a sua bênção para a vida das pessoas que vão assistir. Estenda as suas mãos, ó Hakadosh Baruch Hu, e abençoe, ó santo e bendito seja, a vida das pessoas que vão assistir esta transmissão. Da graça, da sabedoria, da vitória, no nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. Shalom a todos. Boa noite e que o Eterno possa estar abençoando a vida de todos no nome de Yeshua.